A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, seguidores e inscritos no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, os que estão fazendo parte do projeto Confrontando os Pecados, para que nós possamos eliminar eles da nossa vida e viver uma vida em santidade com Jesus, para que nós possamos estar com Jesus. Amém, irmãos? Eu continuo ainda pedindo para vocês, irmãos, para vocês indicar outro para se inscrever. Falta pouquinho, falta só 7 para chegar aos 50 inscritos, para mim fazer gravação ao vivo. E aí, meus amados irmãos, nós podemos trabalhar mais, ficar mais tempo junto para estudar a palavra e aprender e dominar os pecados e viver uma vida em santidade e ser a verdadeira igreja de Jesus. Porque igreja quer dizer grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros. E nessa base aí, irmãos, eu vejo, eu volto aqui em 1 Coríntios, do capítulo 12, verso 7, ele reforça esse versículo que diz: a manifestação do Espírito é dada a uns para proveito de todos. Então, quando se reúne um grupo de pessoas, irmãos, com o objetivo de buscar conhecimento da palavra e adorar a Deus, no meio, às vezes até Jesus usa o mais simples, o mais humilde dali do meio daquele grupo, para que o Espírito Santo se manifesta nele e fala uma palavra suficiente, muda todo o conceito do grupo, porque a palavra ela é eficaz, ela é verdadeira, ela transforma, ela renova, entenderam? Edifica. E hoje, meus amados irmãos, a minha mensagem que eu tenho aqui é a palavra que eu vou trazer aqui hoje, irmãos, é nós se preparar, se unir, para que Jesus possa estar junto conosco. E eu quero dizer para vocês, irmãos, dos 27 livros entre livros e epístolas, que são 14 livros e 13 epístolas do Novo Testamento. E esses, irmãos, eu tenho para mim aqui 3 livros, aliás, 3 capítulos do livro de João, que ele chama, Jesus está chamando nós, o mundo, para junto dele. Porque ele veio para isso, ele veio para salvar o mundo, ele não veio para destruir, para condenar. E esses 4, na verdade, são 4 capítulos. O capítulo 6, ali, irmão, do capítulo 30, do verso 35 até o 58, 60, acho que é, ele fala que ele se coloca como alimento da alma. Eu sou o pão da vida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue se vive por mim. Eu sou o pão que desceu do céu. Entenderam? Vamos ver aqui, que só no capítulo 35 em diante, verso 6. Ele começa aqui no verso 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim e nunca terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Está vendo, irmãos, o que ele é para nós, o que nós somos
importante para ele. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Veja que versículo mais forte, mais poderoso, mais chamativo para a nossa vida, irmão. Para estar com Ele. Tudo que o Pai me dá, vem a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Só no capítulo 6 aqui, irmão, tem 4 vezes Jesus falando que não vai lançar fora. Porque mais palavra, mais chamativa, convite para a salvação que Jesus está fazendo aqui. E o que é lamentável, irmão, as pessoas estarem de forma tão cega espiritualmente, tão, sabe, neutra. Eu hoje estava lembrando, já faz muito tempo, já vejo isso aqui, mas hoje a minha esposa estava com o rádio ligado lá na BBN, e eu estava vendo ali as mensagens deles. Essa emissora foi fundada em 1949. Ela já está com 78 anos de existência. E ainda estão ensinando. Começam em janeiro, fevereiro, e vão estudando a Antiga Aliança, toda ela, o ano inteiro, todo ano. Agora você veja bem, irmãos, se você observar bem esses 3 capítulos que eu vou citar aqui do livro de João, ele não tem não tem mais respaldo nenhum, não tem outra coisa mais a fazer, a não ser estar com Cristo. Porque o que eu mais prego aqui, irmãos, é isso. Jesus é o que vai vir, ele veio para salvar o mundo e vai vir para julgar o mundo. Ele vai ser o juiz. Por enquanto, ele está ainda chamando o povo para estar com ele. Ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer cumprir com o dever dele. Por que ele foi enviado pelo Pai? É para salvar o mundo. Por isso ele diz: aquele que vem a mim jamais lançarei fora. Olha aqui no verso 44, irmão. Meus irmãos e minhas irmãs. Verso 6, 44. Ele diz assim, irmãos: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Entenderam? Vem a mim. E ele veio para esse fim, irmãos. Veio para esse fim, irmãs. Veio para esse fim, meus queridos e amados ouvintes que estão seguindo esse meu trabalho, esse canal. Por essa razão, irmão, que eu peço para vocês, indica esse canal para outras pessoas, para eles começarem a entrar nesse processo de santificação, de lutar, de dominar os pecados. Porque quem não domina os pecados é dominado por eles. E a condenação vem por meio dos pecados. Entenderam, irmãos? Olha aqui no 53. Jesus diz aqui, ó: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Já preguei isso aqui esses dias, e eu estou falando de novo, irmãos.
Vamos ver aqui, irmão, outro capítulo, olha, que eu falo sempre isso aqui, e eu amo esse capítulo, porque ele me chama para ele. Ele está chamando nós para ele, o povo para ele. Vamos começar aqui do verso 31. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Você vê que é uma união total, Jesus é um com Deus. E Jesus quer que nós sejamos um com Ele. Assim como Ele é um com o Pai, está escrito aqui em 2 lugares. E eu vou chegar lá. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, eu aviso. Vós me buscareis e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podereis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros o ameis. Porque se Jesus ama a humanidade, Deus ama incondicionalmente. Se não existir amor na nossa vida, uns para com os outros, não temos como estar com Jesus e com Deus, porque eles são amor. E aí deixam de amar as pessoas. E eu estou indignado, estou muito triste, estou chateado. Hoje eu saí de uma caminhadinha por volta, ficou 5 horas da tarde, estava fresquinho, e fui lá embaixo, conversando com as pessoas ali. E ele me falando a respeito disso aqui. E dentro da nossa casa está acontecendo isso. Essa maldita rede social, que de um lado é maldita, para quem não sabe, usa ela de maneira errada. Tá junto com o marido, a mulher tá junto com o marido, mas tá falando com o mundo lá fora, e o marido parece um palhaço ao lado dela. Filhos querendo, pai querendo conversar com os filhos, e ele está lá, não dá ouvida pro pai. Estão com a cara enfiada no celular. Mas se fosse aprendendo alguma coisa, mas é porcaria. Você entra no YouTube, você vê porcaria de mulher fazendo propaganda de sexo, fazendo coisa, homens também. Você vê também, mostra também o que está acontecendo nessas igrejas de hoje. Isso aí também é um alerta. E é isso, irmãos, que Jesus está triste, porque ele veio para salvar o povo, para que o povo viva em santidade com ele, para que as coisas não pereçam. Olha o que está acontecendo no mundo, irmão, o que está acontecendo com o povo. A tribulação está chegando e vai ser pior do que está agora. E Jesus quer livrar o povo dele, quer livrar esse povo dessa situação. Mas, infelizmente, irmãos, está difícil de encontrar seres humanos, pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos que estão também se pervertendo com essas redes sociais. Então, eu falo isso aqui, irmãos, veja tudo isso aqui. Agora você veja no capítulo 14, irmãos. Desde o início, ele está falando. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para ficar comigo, para que aonde eu estiver, que vós estejais também. Olha só o que Jesus está chamando para que se santifique, se purifique dos pecados, que é a hora que eu voltar, eu quero levar vocês comigo. Eu estou preparando lugares aqui, uma cidade inteira para vocês.
Sai dessa situação do mundo. Se converta dos caminhos, se purifica dos teus pecados. Porque eu sou puro. Sede santo, porque eu sou santo. Ontem eu estava pregando e mostrei, fiz um demonstrativo ali a respeito do corpo sujo, o corpo limpo. O corpo limpo está com Jesus, o corpo sujo está com o demônio. Se o corpo sujo e limpo for para o lado do demônio, ele vai se sujar, vai ser contaminado. Mas se o corpo está sujo, que está junto com o demônio, fazendo a vontade dele, e vir para a luz, vir para Jesus, ele vai ser limpo e purificado. Esse foi o demonstrativo que eu fiz ontem, também poucos entenderam aquilo, não deu para explicar direito, que eu improvisei lá o meu estúdio e eu não pude, não tinha com outros recursos, então eu fiz do jeito que eu pude, com o material que eu tinha. Mas ainda deu para entender. E é isso, irmãos, que Jesus veio para isso. Por isso ele diz aqui, ó. Mesmo vós sabeis, no verso 4, mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Você vê que aí ele já falou que lá em C, no capítulo 6, falou que ainda não sabia o caminho. Mas agora ele sabe o caminho, porque Jesus já subiu. Lá no 6 ele estava falando, ainda estava na terra. E depois ele confirmou aqui. Agora veja bem aqui, vou ter falado isso aqui também, esse versículo direto aqui para vocês, nas minhas pregações. O verso 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ignorando esse versículo, essa chamada, essa orientação de Jesus, irmãos. Não brinque com coisa séria, irmãos. O tempo está chegando e esse dia vai chegar. E quem está pregando a antiga aliança está ignorando Jesus, está ignorando, está rejeitando a salvação dele. Já tenho explicado várias vezes que até hoje, lá em 2 Coríntios 3, diz até hoje, quando é pregado Moisés, o véu onde está posto sobre o coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu será removido. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quem está na lei, está pregando lei, está idolatrando morto que já morreu, pecador que era igual a nós, já estou falando para vocês. Isso veio de madrugada para mim. Davi é pecador, está lá, foi condenado, está lá, não subiu, está lá ainda sepultado, aguardando o julgamento. Isso é bíblico, está escrito aqui, irmãos. Eu vou achar em uma hora, vou falar onde é que está escrito que Davi está sepultado. Porque ele violou 3 mandamentos e Deus não perdoa. Eu já tenho visto pessoas falando que Jesus, que Davi foi salvo. Ele não foi salvo. Ele está no julgamento. Porque ele violou 3 mandamentos de Deus. E se Deus tivesse perdoado Davi, ele deixaria de ser Deus. Ele passaria a ser um prevaricador. Prestem bem atenção nisso, irmão. Ele tinha prevaricado, como ele condenou tantos milhões de pessoas lá atrás. E depois, sabe porque Davi, que era o segundo coração dele, com tudo que ele aprontou, violou os 3 mandamentos dele, ainda ia perdoar o cara. Então não tinha, Deus deixaria de ser Deus, porque ele tinha anulado todo, ele condenou os outros lá também. Então ele não pode, ele não jamais deve aprovar isso aí e salvar e perdoar Davi. Entendeu? Portanto, a família dele foi destruída. Um filho estrupou a irmã, o outro irmão matou o estrupador, o outro irmão queria perseguir para matar, porque queria tomar o reinado dele. Isso é salvação? Isso é perdoar pecado? Não perdoa, não. E ele não vai perdoar ninguém, irmão. A justiça do Senhor não falha. Se a justiça vier a teu favor, você vai ser justificado, você vai ser livre da tentação das coisas. Mas se a justiça vier contra você, irmão, não tem como.
Não tem misericórdia. Tudo que Jesus está falando aqui, irmãos. Veja aqui ainda, no verso. Daí teve aquele apóstolo dele lá, o Felipe, com toda a ignorância e incredulidade dele, vendo todas as obras que ele está falando. Aí ele falou assim, Felipe falou, disse-lhe Felipe, Senhor, mostra o que ele está falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tenho visto. Porque Jesus veio e ele faz as obras de Deus. E daí Felipe, com a incredulidade dele, ainda falou. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus chamou a atenção dele. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha que chamada de atenção que deu na incredulidade do discípulo, do apóstolo dele, discípulo. Isso aí, claro, irmãos. É a mesma coisa, se você está ouvindo a palavra do Senhor e não faz nada, não estuda, não pratica, não acredita, não crê, é igual o Felipe. Ainda quer mais ainda. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Credes-me, ao menos por causa das mesmas obras. Isso aqui é no capítulo 14 de João, irmão. Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maior do que essa. Eu tenho falado isso direto, irmãos. E as fará maior do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedis é em meu nome, não é nome de Davi, não é nome de Isaías, não é em meu nome. E nem no nome do Pai, é em meu nome. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Será que Jesus é mentiroso? Será que Jesus é um falso profeta? Um enganador? Vocês veem ele desse jeito porque não acreditam no que Jesus fez, o que veio fazer, o que está fazendo e o que vai vir? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como que Jesus, como que o Espírito Santo, sendo santo, pode habitar num corpo de incrédulo, num idólatra? Não tem como, irmão. Primeiro você tem que se purificar dos teus pecados, e tomar a decisão de se santificar, para que o Espírito Santo possa se aproximar de você, até chegar ao ponto de você estar limpo, puro, para que ele possa habitar em você. Agora fica aí, estou cheio de Espírito Santo. Está cheio de pecado, isso sim. Porque você pode ver a atitude dele, as obras dele, como que ele anda, como que ele faz, e o que ele não faz, que é para fazer, como pastor, como presbítero, como dirigente de igreja. É só você ver, por isso está escrito aqui, em vários lugares. Pelos frutos conhecereis a árvore. Entenderam, irmãos? E a árvore que não estiver dando fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Está escrito lá em João 3, em Mateus 3,10. O machado está posto sobre a raiz das árvores. Toda árvore que não estiver
toda árvore que não estiver dando bons frutos será cortada e lançada no fogo. João 15 aqui, irmão, também o ramo que não estiver dando fruto vai ser cortado e lançado fora. A justiça de Deus não falha, irmão. Jesus está se colocando, Jesus está chamando, venham, eu estou aqui. Sai dessa vida das trevas, dentro da para mim, que eu sou a luz. No 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Isso é para aqueles que estão em santificação, que já se converteram, os meus caminhos estão lutando contra o pecado. O Espírito Santo habita. Mas quem está no pecado, quem está fazendo coisa errada, não tem. Olha no verso 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vos vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha o 20, irmão. Naquele dia conhecereis que estou no Pai, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Você acha que um cara, um pecador, que está cheio de vaidade, de orgulho, de arrogância, de inveja, e fazendo coisa errada, não pensa em Jesus, não guarda a palavra, não pratica, não cuida, não ama o teu próximo, só cuida de si próprio? Você acha que vai estar junto com Jesus? Não vai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que ele está fazendo aqui? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui no verso 23, irmão. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. As minhas palavras, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Entenderam, irmãos? Eu vou trabalhar muito aqui, amanhã eu vou voltar aqui nesse capítulo. Eu estou aqui no 26 do capítulo 14 de João. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Entenderam, irmão? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amares, certamente exultareis por ter dito
Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos crer, eu crer-vos e acrediteis. Você está entendendo, irmãos, que a palavra do Senhor está chamando você, está chamando nós para Ele. Venham, venham a mim. Aqui no verso 15, ele fala a respeito, de novo. Olha aqui no 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se estiveres em mim. Vamos ver de novo, verso 7, 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ele não vai dar para qualquer um, ele não dá. Pode pedir o que você quiser. Se você não tiver nele, não crê nele, não vai receber. Está escrito aqui. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Por que mais clareza, por que mais chamativo essa palavra, esses capítulos, esse versículo que ele está falando aqui? Se você crê em mim, se você estiver comigo, não vai te faltar nada. E eu vou te salvar você vai estar livre de todos os pecados. Mas primeiro você tem que se purificar dos seus pecados. E eu vou te perdoar. Ele está falando isso. Você tem que tomar a sua atitude, você tem que fazer a sua parte, para que eu possa fazer a minha. Porque se você não quer nada comigo, eu não posso fazer nada para você, que eu não vou te obrigar a fazer nada. Você vai continuar fazendo o que você quiser. Conforme o desejo da tua carne, do teu deleite. Faça, você é livre. Mas se você quer eu estiver vindo comigo, eu vou fazer a minha parte. Que é aquilo que meu pai me ordenou eu fazer. Então, meus amados irmãos, vejam bem isso. Agora ficam lá. Isaías, Messias, Moisés, fulano de tal, e tudo aquilo já passou. Moisés já está lá no céu. Deus levou ele para lá. Entenderam? Junto com Elias. Abraão está lá cuidando lá dos mortos, quando eles moram aqui, a alma vai para lá, ele está lá cuidando, está recebendo e cuidando. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 16, verso 19 em diante. Entenderam? Porque o rico, quando morreu, viu Lázaro lá junto no paraíso com Abraão. E quem falou com o rico lá no tormento foi Abraão. Se você não ouve Moisés e os profetas, então não adianta ir o morto daqui para ressuscitar, vocês não vão acreditar também. Porque a incredulidade é muito grande. E isso, irmão, eu tenho pregado isso aqui, alertado vocês. Não adianta vocês pedir as coisas, querer esperar as coisas, porque não vai vir. Vai vir só coisa ruim, coisa que não presta. Armadilhas que o diabo vai armar para você. Crê em Deus, mas não pratica a obra de Jesus. Não faz o que está determinado para fazer. É o único sacrifício que Jesus exige de nós, irmãos. É ser libertado dos pecados, purificar deles, para nós ser santo, para poder estar com Ele. Porque a luz com as trevas não tem comunhão nenhuma. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 6, 14. Não há comunhão nenhuma entre as trevas e a luz. Se você está no mundo, como você pode estar com Jesus e estar no céu? Se você está no pecado, como você pode estar com Jesus no que Ele é santo? Santifique-se primeiro para você ter esses privilégios, para você receber de Jesus todas essas promessas. Jesus não está obrigando ninguém, está chamando todo mundo para Ele. Só que para chegar para Ele tem que renunciar a si próprio. Renunciar ao desejo da carne, à ganância, ao egoísmo,
a mesmice, o comodismo, como é que é? O pecado, a avareza. Por isso está escrito lá, que aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa e bem por minha causa, não pode ser meu discípulo. Se quer vir para mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Entenderam? Qual que é a cruz que ele está falando aqui? A nossa carne, o nosso corpo pecaminoso, mas livre do pecado, mas libertar, se eliminou o pecado, mas nós continuaremos sendo pecador. Até a morte, ou até a salvação. Entenderam, meus amados irmãos? Fica com você essa mensagem e que você comece a pensar antes. Davi, Moisés, os profetas eram tudo pecadores igual a nós. Só que Deus usou eles lá para fazer o que eles fizeram, para profetizar o que profetizaram e para pregar o que pregaram para aquele povo lá. Hoje, quem tem que fazer isso para esse povo agora somos nós, os chamados, escolhidos. Jesus não escolheu 12 apóstolos, preparou eles, mais discípulos que estavam junto com ele aprendendo. Portanto, num dia só lá em Lucas 10, está falando que ele designou outros 70 discípulos que estavam com ele lá para ir para os vilarejos, para fazer mesmo com poder, para expelir demônio, para ressuscitar mortos, purificar leprosos, e todo enfermo que ficaram curados. Os discípulos dele, ele deu ordem e poder para fazer isso. Entenderam? Por que ele não vai fazer para nós se nós se libertar dos pecados e começar a viver uma vida em santidade, dentro da palavra com ele? É isso que ele quer homens para isso. A gente alimenta lá Isaías. Se você prega, quer falar muito de Davi, então faça o que Davi fez. Creia em Deus como Davi creu. Honre a Deus como Jesus honrou, como Davi honrou. Até o dia que ele caiu no pecado, que ele violou os 3 mandamentos. Entenderam, irmãos? Então fica com vocês essa mensagem. E que Deus abençoe vocês. E amanhã estarei aqui, terminando o capítulo 14 de João. E vamos voltar para o 15, 16 até o 17. Entenderam? Nós vamos estudar isso aqui para vocês verem quem é Jesus, o que ele está fazendo, o que ele está esperando e o que ele quer fazer com você. Amém? Deus abençoe a todos.